Fala, Fala, meu amigo, Felipe, tudo bom? tudo certo? Tranquilo e contigo? Tudo bem, graças a Deus. Então Davizão, tá. Fala, é pode Davi ou falar. David? Davi. Davi? Ah, então bem, não. Tudo bem. Como é que tá aí na França aí? Essa Cara, pandemia? estamos aqui, né, em quarentena, maior parte do tempo dentro de casa, né, porque aqui, como um dos países que mais teve casos, né, a gente tem bastante restrição para sair, né, a gente só pode sair para poder ir em mercado, banco, Uhum, farmácia, só essas coisas essenciais mesmo, né, tudo fechado. A gente só sim. pode sair com autorização, né? Uma autorização que tem do governo e tal. E a polícia faz um controle bem grande. Então, se você sai, tem corre risco de tomar multa e tal. Então, a maior parte do tempo Tá dentro bem, de casa, né? tá bem restrito mesmo as coisas aí. Bem, muito restrito mesmo. Davi, vamos falar então um pouquinho de futsal, né? Que é o nosso Vamos, meio aí. vamos nessa, Filipão. Tu começou no Corinthians, foi isso? Isso, começo no Corinthians, né? Onde eu Com fiz o trabalho PC? junto com o PC, exatamente. O PC, o Mauro Sandri, preparador físico, né? Lá eu trabalhei como A fisiologista. mais? Isso, de 2010 até 2012, né? Final de 2012. Então foram três temporadas lá. Pô, maneiro. Depois, logo, você vai trabalhar com o Marquinhos Xavier, né? Isso, é. A sequência, pô, eu brinco, né, que eu tive, não sei se é a sorte, né, mas Aham, também é sorte, mas para quem trabalha, a sorte faz parte, né, do né? caminho. Claro. E aí, depois fui trabalhar com o Marquinhos e Marechal, né, na Copa Grill, né, extinta Copa Uhum. Grill, agora que não existe mais. E Infelizmente. onde eu fiquei 6 meses só, porque aí eu recebi o convite para ir para a Rússia trabalhar no Gazprom, onde eu fiquei 4 temporadas. Com o Kaká, não é isso? Não, Isso, com o Kairat Leite. Kaká, exatamente, exatamente. Depois dali, tu acabou indo pro Emirados Árabes? Aí de lá eu saí do Gazprom, voltei ao Brasil e fiquei por um tempo na seleção brasileira com o PC. Quando o PC assumiu Uhum. a seleção brasileira em 2000 acho que é 2017, né? 2017 que a gente foi até jogar o Sul-Americano, onde a gente é campeão Uhum. sul-americano da Copa América, né? Contra a Uhum. Argentina lá na Argentina. Aí pelas questões burocráticas que aconteceram e que ainda Sim. existe, né, na CBFS, Confronto dentro da CBFS, né? exatamente, e aí não foi para frente, se encerrou o Uhum. trabalho ali. E aí dali fui para Ferroviária, futebol de campo, também junto com o PC. Com O PC PC. me fez o convite para ir como preparador físico lá. Ele era o treinador, né, da Ferroviária, a gente Uhum. disputamos o Campeonato Sim. Paulista. E de lá saio para ir para Dubai, onde eu fiquei em Dubai uma temporada, no time também, mas aí voltando para o futsal, né, não futebol de Uhum. campo. E aí depois do ano passado em Dubai, vim para cá para França, tive o convite aqui da França pelo Gabriel O Axis. para trabalhar aqui no Axis da França, aqui em Paris. O top. Top demais. Deixa eu te perguntar, como é que foi pra você sair de preparador físico e assumir o Axis, né, como treinador? Então, Felipão, a ideia era vir como preparador físico, né? O convite eu Uhum. recebo para ser o preparador físico e vim para Uhum. cá com essa função, né? E aí Sim. a gente inicia aqui a pré-temporada, onde a gente começou a fazer o trabalho, mais a parte física, como era normal na pré-temporada, e eles estavam Uhum. tentando acertar um treinador para vir para cá, né? E aí, conforme o tempo foi passando, eles não foram acertando, até iam acertar com o treinador, mas no final sempre acontecia alguma coisa. E aí os Uhum. jogos foram acontecendo, os amistosos da pré-temporada e tal, e a gente foi ganhando, foi acontecendo os resultados. A equipe era muito boa, eu também já me sentia preparado para talvez mudar de função, e quando o presidente me fez o convite, eu não pensei duas vezes, como o elenco era muito bom, aqui tem atletas de muita condição, então eu vi como uma possibilidade de fazer essa transição. Eu já havia Uhum. feito ela um pouquinho lá em Dubai, né? Sim. Porque quando a gente está em Dubai também fui como preparador físico e aí a gente disputou a Champions da Ásia, né? De Uhum. clubes, né? E eles tinham um treinador espanhol. E quando acaba a Champions, eles deixam um treinador só local, um, um Emirate, né? E Aham. aí a gente meio que também já participou muito desse processo, por ser uma pessoa que não tinha tanta experiência. E aí já Entendi. vivi bastante ali essa questão do treinador. E aí quando eu vim para cá, as coisas já estavam mais ou menos encaminhadas, já tinha também Uhum. tinha também essa vontade. E aí quando as coisas foram caminhando, e foi acontecendo, os resultados também foram vindo. E aconteceu de virar o treinador.
Pô, top. Eu tô olhando aqui pra minha colinha aqui de perguntas aqui. Ah, pode fazer, sem problema nenhum. No, no, em Dubai aí, qual é o nível, né, da competição, dos atletas? O que você viu de diferente daqui do Brasil para aí? Essa diferença? Então, Felipe, né, em Dubai é uma situação bem específica, né? Porque assim, Uhum. eles têm empregos, né? Os locais, eles têm empregos muito bons e que pagam muito bem. A maioria deles trabalha para o governo. Aham. Então, ali, futebol, futsal, qualquer que seja o esporte, sempre vai ser amador ou para diversão. Porque O nunca que hobby, então. eles. Exatamente. Porque eles nunca vão largar de empregos ou deixar de fazer uma situação para ir para fora, por exemplo. Porque Entendi. eles ganham muito bem no país em que eles vivem, estão perto das suas famílias, eles recebem muito bem por isso, inclusive por jogarem amadores, eles recebem muito Uhum. bem também. Então, por exemplo, em Dubai a gente treinava 2 vezes na semana, para você ter uma ideia, e jogava uma vez. Então, eles recebem muito bem para aquilo que eles Aham. fazem, sabe? Então, é bem complicado, principalmente um profissional que vem de fora e que tenta trazer as coisas para ser mais profissional. É bem Uhum. complicado, mas é aquilo que eu falo, né? A pessoa, eu acho que o cara que preza pelo sucesso, ele tem que tentar se ambientar o mais rápido possível no lugar que ele está indo. Então, ele tem que tentar Uhum. entender a realidade das pessoas, né? Dos atletas Sim. e a partir disso saber qual é o caminho que ele vai trilhar, as coisas que ele vai fazer, porque é o que eu te falo, o exemplo de Dubai, se eu quisesse fazer uma coisa mais profissional, quisesse fazer uma coisa muito séria, eu não ia atingir eles e com certeza não ia ter sucesso, porque não é o que eles querem, entendeu? Para Uhum. aquilo, para a realidade Você deles. acaba Então, tendo que se adaptar a eles, né? totalmente, totalmente. Se você não adaptar o seu trabalho, você está fadado ao fracasso, com certeza. Entendi. Ah, Toda entendi. certeza. Quando você foi para a França, que pegou, vamos dizer, um nível mais profissional, já dá, obviamente, para sentir a diferença, né? Mas também não dá para equiparar, vamos dizer assim, com a Liga Russa ou então com a Liga Brasileira, né? O nível é um pouco mais baixo, né? Sim, Felipe, ainda aqui tem se melhorado bastante. Uhum. O intuito da gente vir para cá, tanto o Gabriel quanto para mim, era para tentar profissionalizar o máximo possível o clube, mas ainda enfrentam muitas dificuldades de estrutura. O futsal é tido como amador, né, na França, ele não é um esporte profissional, Uhum. então o que dificulta muito é para se fazerem contratos, conseguir visto. Então é uma situação bem complicada ainda. Quando eles resolverem essas questões, talvez eles tenham mais condições de desenvolver. Uhum. Condição de jogadores eles têm total, porque a qualidade que eles têm aqui dos O material atletas, muito bom. eles têm uma matéria-prima excepcional. Porque a maioria deles hoje, e você vê no futebol é igual, eles foram dominados pelos africanos e árabes, né? Uhum. Então, eles têm jogadores de 1 contra 1 fisicamente muito, muito fortes, muito bons mesmo, e com muito futuro. Só que é isso que eu tô te dizendo, vai muito da cultura, entende? Então, os jovens aqui recebem muito apoio do governo. Eles Ah, isso não é bom. têm, eles não têm, eles não têm muitos, como é que eu posso dizer? Eles não têm muita perspectiva, assim, por exemplo, para Uhum. se entregar ao futsal para trabalhar. Eles têm Entendi. muita ajuda do governo, então Uhum. eles até por um certo ponto se tornam preguiçosos por isso, sabe? E eles ficam mais tranquilos Incomodado. para exato, não é o Brasil, por exemplo, que tem que o jogador ir lá vencer para poder ajudar sua família, ajudar os pais, sabe? Então é uma realidade muito diferente daquilo que a gente conta, Uhum. principalmente no Brasil, que é uma realidade também oposta de quase todos os outros países, né? Às Sim. vezes aqui o pessoal me perguntava aqui, alguns atletas, pô, mas por que você acha que o jogador brasileiro tem tantos jogadores e aí uma das características eu acho que é por isso, porque o jogador brasileiro precisa daquilo, né? Senão ele não tem o que pôr dentro Tem que na correr casa dele. atrás, tem que suar mesmo. Exato. É aquilo tem aquela brincadeira que é o prato de comida, então é bem por aí mesmo. Então, isso é uma das coisas que desfavorece bastante, mas é mais profissional que outros lugares. Uhum. E eu acredito que se eles acertarem essas questões mais básicas de estrutura, eles vão ter condições melhores de desenvolver. E como é que tá a expectativa aí da chegada do Ricardinho? Então, aqui, Filipão, agora, na verdade, é uma incógnita que vai acontecer para o futuro, né? Depois de tudo isso que está Uhum. acontecendo aí, desses problemas,
a gente não sabe o que vai acontecer também, nem com a gente mesmo, né? A gente também está definindo aqui as situações do que vai ocorrer para o futuro. O futsal já não vinha numa situação muito boa, né? Principalmente financeiramente. E agora com esse problema todo, com certeza todas as esferas vão sofrer, porque o futsal é patrocinado por empresas privadas, né? E as empresas vão ter que primeiro se cuidar delas para depois pensar no tentar futsal. ajudar de alguma forma o futsal ou as empresas que eles auxiliavam. Então vão ser tempos difíceis e agora a gente não sabe muito o que vai acontecer. Ele foi anunciado, mas é óbvio, a gente não sabe muito o que vai acontecer para o futuro, inclusive até de outras contratações que estavam sendo ventilados aí. Já pensada, já não tem nem o que dizer futuramente. É difícil, complicado, mesmo porque a gente também não sabe a nossa situação como vai ficar aqui também. A gente também está resolvendo aqui o que vai fazer, o que não vai fazer, então não tem muito o que te falar de verdade, assim. Não, tudo certo. Vocês vinham liderando o campeonato até agora, né? Vamos dizer, disparado, acho que só uma derrota, se eu não me engano. Na verdade a gente não teve nenhuma dentro de quadra, né? A perda de pontos que a gente tem, é isso que eu estava te dizendo, é a questão de estrutura, né? O clube ainda é muito desorganizado, a gente jogou com um atleta que não poderia ter jogado na primeira rodada contra uma equipe que veio da segunda divisão, e você vê, a gente ganhou de 8-1 dessa equipe. Então, por um descuido da direção, né, das pessoas que cuidavam dessa parte, a gente acabou perdendo os pontos, né? 3 pontos da vitória e mais um ponto pelo atleta ter jogado, então a gente perdeu 4 pontos. Mas na quadra a gente ganhou todos os jogos, a gente estava invicto 100%, eram 15 jogos, 15 vitórias. 15 vitórias. Disparado na liderança. É. Tem alguns jogadores da seleção francesa que trabalham contigo também, né? 6 jogadores são da seleção. É a base da seleção francesa, na verdade, não é a nossa equipe. É uma equipe muito, muito nova, né? No cenário também. É nova, mas assim, eles tiveram subidas, né? Seguidas, né? De divisão. Foram 5. O ano passado eles chegaram à primeira divisão, jogaram a final, perderam a final para o Toulon. E esse ano tentou-se continuar o investimento. E aí a gente estava liderando, e inclusive ontem, né? Foi decretado aqui o fim do campeonato. E porque não vai voltar mais, porque como se estendeu a quarentena, então a federação definiu que não tinham condições, né, para os clubes manterem os seus atletas pagando, sem atividade, sem nada. E como é um esporte amador, que eu estava te dizendo antes, decidiu-se que está terminado o campeonato, que ele não volta. Entendi. Mas com isso, então, não tem um campeão ou vocês vão ser consagrados campeões? Essa agora é a... Na verdade, somos os campeões, né? Porque se acaba o campeonato e nós somos o primeiro, né? E de qualquer forma tem que se definir quem vai ficar com a vaga para a Champions League do ano que vem. Então, provavelmente vai ser o Access que vai, né, a Champions League do ano que vem. Porque também não tem sentido, né, acabar, ainda mais que aqui eram pontos corridos, não existia playoff, então nada mais justo de como se terminou, dar para o primeiro lugar a condição de jogar a Champions League, né? Ainda mais com a vantagem de pontos que a gente tinha do segundo colocado. Acho que nada mais justo que ser o campeão, né? Sim, com certeza. Até essa questão do futsal aí tá crescendo, né? Vamos dizer, se hoje fosse para você escolher trabalhar fora da França, receber uma proposta fora, equivalente ao que você trabalha aí, você sairia ou preferiria continuar nesse trabalho? Boa pergunta, Felipe. Cara, eu hoje, é o que a gente estava conversando um pouco agora antes, né? Vão ser tempos muito difíceis, né? Todo mundo vai ter que se reajustar, tanto financeiramente quanto profissionalmente, porque vão ter muitas pessoas para poucas vagas. Infelizmente, é o que vai acontecer. Então, eu hoje procuraria por um projeto que me desse condição de trabalho. Então, um projeto que fosse sério, um projeto que te desse condições de trabalho, boas condições de trabalho. É óbvio que os resultados vão sempre fazer parte, né? Se você tem resultados, a tendência de você aparecer mais é maior e de ganhar mais, é óbvio, questão financeira e tudo mais. Mas eu iria para um lugar que me desse um projeto bacana e que fosse sustentado, sabe? Não pensando mais tanto na parte financeira, porque como eu te disse, todos nós vamos ter que reavaliar essa questão, porque vão ser tempos difíceis, mas por isso que eu estou dizendo, por isso que é tão importante você escolher agora um projeto que te dê sustentação, que você veja futuro nele, porque exatamente por isso, porque como você vai ter que abrir mão de algumas coisas,
você também tem que optar agora por um projeto que seja sério. Então, eu acho que eu buscaria em qualquer lugar que seja, ou aqui mesmo na França, ou fora daqui, para um projeto que me oferecesse condições, pelo menos básicas, para realizar um trabalho. E, óbvio, que desse tempo, né? Desse tempo para realizar esse trabalho. Eu acho que é o mais importante. Agora, voltando um pouquinho lá atrás, dentre os 3 treinadores que você trabalhou, né? O PC, o Kaká e o Marquinhos. Se fosse para tu escolher um hoje, para tu pegar e falar, não, hoje eu quero trabalhar com isso, qual que tu escolheria? Cara, difícil, hein? Pergunta bem difícil. Muito difícil essa pergunta. Eu hoje, sendo treinador, tirei alguma coisa, óbvio, de cada um. Eu sempre, além de ser preparador físico, sempre fui muito próximo a eles e quase me tornando um auxiliar técnico também. Com o PC menos, porque existia o auxiliar técnico junto, né? Então, eles ficavam mais responsáveis por essa área, mas é óbvio que a gente discutia o tempo todo sobre todas as situações. E você aprende com o dia a dia muito mais do que eu brinco, né? O livro não vai te ensinar nunca isso que você aprende da prática junto com essas pessoas, esses profissionais. Tirei uma coisinha de cada um, cara. É muito difícil de dizer de um. Por exemplo, um líder, liderança, de tratar as coisas fora da quadra. O PC é fora de série, eu acho que é único, não existe um outro igual a ele, pelo menos o que eu tenha trabalhado. O Marquinhos dentro de quadra é excepcional na sua didática, na produção de conhecimento. Produção de conhecimento, que era uma coisa que eu sempre falava bastante com ele, e ele seguiu fazendo, é uma coisa essencial, passar para as outras pessoas aquilo que a gente está fazendo. Antigamente não havia literatura, não havia nada, e ele é um dos precursores junto com o Ferretti nessa linha. Com o Kaká, situações que a gente viveu ali muito específicas na Rússia e que me auxiliaram muito, então às vezes tomar algumas decisões aqui, que você já viveu uma situação parecida e tem a rápida resposta de poder, seja lá dentro de quadra ou fora de quadra, para tomar. Então, cada coisa, você tira alguma coisinha de cada um foi importante na formação e todos me trouxeram variadas experiências que hoje eu utilizo para atuar como treinador. E o francês está em dia? Cara, eu tava aprendendo, né? Como eu cheguei em agosto, né, do ano passado, ainda estou falando melhor, mas gostaria de estar falando mais. Mas pela questão dessa parada agora, esses tempos, é muito complicado, né? Eu brinco que eu quando vou para os lugares, sempre tento falar a língua, porque eu acho que é o respeito que você tem pelo lugar que você está indo, né? Eu acho que demonstra para as pessoas que você é o mais interessado ali em fazer o gol. Respeita, né, a cultura deles. Você está indo até eles, não é eles que estão vindo até você. Então, eu acho que nada mais justo daquilo você conseguir conversar, discutir com as pessoas na língua delas. Então, o russo eu falo bem. Quando eu estive na Rússia, tive 4 temporadas, eu falo russo, falo espanhol, falo português, falo inglês. Também pela questão de Dubai, também foi uma oportunidade que me deu muita condição de praticar o inglês. E aqui estava aprendendo francês. Os treinos tentava todos eles tentar passar em francês. Mas pelas restrições dos últimos tempos de terem parado os treinos e tudo, conversação com os atletas e todas as coisas, ele agora fica um pouco mais enferrujado, né? Você todos os dias falando com os atletas ajuda muito mais, né? E você aprende muito mais que se você fazendo aulas, essas coisas. Top demais. Tem gente mandando mensagem aqui, deixa eu ver aqui. Tô mandando moral pra vocês aí, ó. Fala, Tiagão. O William também, parceiro. Nélio, meu jogador aqui. Top demais. Deixa eu ver aqui. Fala, Gui, meu irmão. Você é parceiro demais. Rapaziada, se alguém tiver pergunta aí, manda aí. Tá? Pode manda fazer sem problema. Faz aí que o nosso professor está à disposição. É isso aí. Ô, Davi, dentre o que você já ganhou, já na carreira, conquistou, se fosse para tu escolher um título ou uma partida, alguma coisa assim, o que tu escolheria? Cara, tem algumas partidas que são marcantes, né? Uma só é difícil de dizer, mas tem dois títulos que são muito importantes para mim. Primeiro da Liga Russa, porque era muito difícil de se ganhar do Dinamo na época que a gente estava lá. O Dinamo era uma equipe excepcional, muito forte. Tinham muitos brasileiros, né? Alguns naturalizados russos que favoreciam eles também, pela questão de aumentar o número de brasileiros jogando contra. Toda a tradição que o Dinamo tinha dentro da Rússia, ganhando tantas vezes seguidas, né?
e a gente ganhar, a gente, por exemplo, eu vou te dar exemplo do ano que a gente ganha a Liga lá, são 5 jogos, né, do playoff, cada fase lá, o playoff dos playoffs são 5 melhores de 5 jogos. Então, afinal, a gente jogou 5 jogos para poder decidir quem era o campeão. Então, a gente Ficou ganha 2-2 a série, um jogo. a gente ganha um, perde o outro, depois perde mais um, ganha o outro e vai fazer a final na casa do Dínamo. E um dia antes do jogo tem um julgamento para tirar jogadores do jogo, uma loucura, assim, sabe? E tanto que a gente foi pro último treinamento sem saber se alguns jogadores poderiam jogar ou não. Então, mentalmente, fisicamente mortos, porque imagina, jogar 5 jogos contra o Dínamo. É óbvio que a gente tinha uma equipe excelente, de excelentes jogadores. A gente também, se não tivesse os jogadores que a gente tinha ali, também ia ser muito difícil de conseguir. Então, ganhar do Dínamo e quebrar a hegemonia deles e depois ela te dá a condição de ganhar o segundo momento que eu ia falar agora, que foi a Champions League, né? Em 2016, do Inter Movistar, exatamente, em Guadalajara. Acho que essas duas conquistas para mim são... E eu nem sei se eu fui o mais jovem a ganhar como preparador físico ou não, mas devo ter sido. E tão novo, né, tão jovem, ter a oportunidade de jogar, né, a primeira vez que o Gaspão jogava e nós já ganhamos. Então, nessa participação a gente eliminou o Kairat, a gente eliminou o Benfica na semifinal. Então, ganhar do Interview, né, ganhar do Interview em casa. Ganhar do Interview em casa, viver aquilo ali é uma coisa que não é para todos, é para você fazer parte, né, de uma série, pouca série de pessoas que participam dessa situação, é coisa que você nunca imagina para tua carreira, na verdade, né? Você imagina estar no top, mas viver essas situações, nunca chegar tão alto, né? Nem nos melhores sonhos você imaginava viver uma situação como essa. Um abraço aí pro pessoal de Pato Branco aí, ó, Patolândia. Um abração aí. Pato campeão da Liga, 2 vezes. Bicampeão da Liga Nacional. Não é fácil. Tem acompanhado a Liga Brasileira? Sempre acompanho. Não tem jeito, né? Hoje as ligas mais fortes são a espanhola e a brasileira, não tem como fugir. O Brasil, às vezes a gente sofre um pouquinho por causa do horário, né? Mas eu às vezes gravo, eu assisto reprises, mas sempre tento acompanhar, porque viver e ver coisas novas, né? Eu tento me manter o maior tempo possível antenado para... Eu assisto muitos jogos, né? Então, uma das coisas que, quando eu iniciei de treinador aqui, às vezes eu tinha um pouco de dificuldade ainda, era a visão do jogo, né? De você vivenciar na leitura do treinador, né? É totalmente diferente você estar como preparador físico ou qualquer outra função. E aí as pessoas que eu conversava sempre falavam: Davi, assista jogos, veja o que o treinador está fazendo, se você faria o mesmo ou não, o que você faria nesse momento, para você ter noção melhor exatamente disso, né? De estar ali vivenciando uma situação que talvez você estaria no comando e tomaria decisões diferentes ou não, entendeu? Então, eu assisto muitos jogos, eu tento assistir de todas as ligas, todos os lugares, tudo que eu consigo ver pela internet. A internet ajuda muito, né? E aí eu tento assistir quase todos os jogos que eu posso. Tem uma pergunta aqui pra tu, Davi. Deixa eu ver aqui, perdi. A preparação física aí é primordial ou complementar, né, no seu ponto de vista? Então, aqui na França ainda não é tida como primordial. Mas é o que eu disse, aqui o esporte ainda é amador, não é profissional. Então, muito disso vai por causa dessa visão que eles têm ainda. Na Europa como um todo, não, é óbvio, ela é tida como primordial. Seja na Rússia, seja na Espanha, seja na Itália, nessas principais ligas, né? Todos eles sabem da importância da preparação física. E ela tem se modificado a todo momento, né? Tem se modernizado a todo momento. Hoje eu vejo como essencial o trabalho da preparação física interligada com o trabalho técnico, né? Então, dificilmente você vai encontrar alguém hoje que faça trabalho físico isolado ou que não utilize, por exemplo, do aquecimento para se fazer os estímulos físicos, mesmo porque a maioria das equipes não tem tanto tempo de trabalho. Então,
você tem que tentar aproveitar ao máximo possível esse pouco tempo que você tem de trabalho. Então, eu acho que segue mais ou menos essa linha. Nas principais ligas, é óbvio que se levam mais a sério, que são profissionais, com certeza é primordial, mas nessas aqui que ainda estão amadurecendo, que estão melhorando, ainda precisa se ter mais valor e ter mais condições de trabalho. Por isso que é de tanta importância quando a gente vem para cá, né? Não só para nós de trabalho, mas para mostrar às pessoas o quanto é importante, né? O trabalho do preparador físico, do treinador, do fisioterapeuta. Cada função tem a sua importância no resultado final, com certeza. Eu vi uma notícia hoje, até no mercado de futsal, o Saldanha estava falando do Gabriel, que está de saída do projeto, né? Como é que tu vê essa saída dele? Ele que te convidou para ir? Né? Então, Felipe, é aquilo que eu estava te dizendo, né? A gente vem para cá com o intuito de profissionalizar, mas a gente esbarra em muitas situações e aqui o clube ele é comandado por uma pessoa só, que é o presidente. Então, muitas vezes ele, por discordar das opiniões ou então breca muitas situações em que por exemplo, o Gabriel, que era um cara responsável pela parte principalmente esportiva, breca muito, né, a função dele. Então, por mais que ele tentasse trazer coisas novas, tentasse profissionalizar, tentasse trazer estrutura, a base, pelo menos para o treinamento, para as coisas, é muito complicado. Então as pessoas vão se desgastando, vão ficando chateadas e aí resolvem tomar suas decisões, né? E a decisão dele foi sair agora nesse momento. E mais alguns atletas também estão saindo, então tem que ser, é o que eu disse, tem que se reavaliar muitas coisas aqui no clube, nesse processo, no projeto, para que ele continue primeiro e depois se torne mais sustentável. Mandou pergunta aqui, deixa eu ver. O Kaique Félix mandou aqui. O Axis é campeão ou não? Aí tá naquilo que tu tinha falado antes, né? O Kaique o Kaique, um abraço pro Kaique. O Kaique é goleiro, era goleiro da equipe aqui do Toulouse, né? Daqui da França, inclusive acho que ele até tá no Brasil já. Então, Kaique, aqui a gente tá à espera, né, na verdade, porque uns dizem que não vai ter campeão, outros dizem que tem, mas o que é certo é que finalizou o campeonato e eles deixaram a classificação que estava do campeonato da maneira que estava. Então, eu acho que sim, o Axis é campeão, né? Nada mais justo. Não era da maneira que a gente queria que acabasse. A gente começou esse trabalho, a gente vinha fazendo trabalho para acabar dentro de quadra, da melhor forma possível, para que ficasse como exemplo, né, de trabalho, de resultados. Mas, infelizmente, acabou dessa forma e eu acredito que sim, se você termina na primeira posição, provavelmente você é tido como campeão. Por mais que eles queiram talvez dizer que não exista campeão, mas não tem como fugir, né, dessa lógica. Até na Bélgica e na República Tcheca, os líderes já foram declarados campeões, né? Então, é o que faz sentido, lógica, né? E ainda mais aqui, Felipe, que eu estava dizendo, né? Aqui não existiu playoff. Nesses outros países até existiu playoff. Então aqui, como não existia playoff, mais uma condição de você ter que dar para o primeiro colocado o título, né? O título de campeão. Porque não vejo sentido, né? Não vejo sentido. Se nas outras que existiam playoff foi-se dado ao primeiro colocado o título de campeão, não tem porquê se você é o pontos corridos em primeiro lugar com 8 pontos de diferença do segundo, não ser o campeão. Vamos dizer, se fosse uma questão até por ser pontos corridos, mesmo que tivesse ali empatados ou um ponto de diferença. É outra situação, né? Seria uma outra situação, mas como vocês já não perderam dentro de quadra, né? Então, mas essa parte a gente deixa para as pessoas, né? Eu brincava aqui com os atletas quando a gente até tomou a punição. Quem é responsável por essas situações, a gente não tem como lidar com todas as situações. Sim. Então, para quem tem que resolver essa situação, que resolva, mas para nós dentro de quadra, a gente com certeza vai levar como nós somos os campeões, porque o trabalho que a gente fez foi fantástico. Com certeza, né? Vamos dizer, até fora do normal, fora do eixo dos outros clubes, né? Não tenha dúvida. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ô, Davi, o que você almeja aí? Mais pra frente aí, vamos dizer, acabou essa pandemia aí, vamos supor, você vai ficar no Axis, o que você almeja aí pra frente aí?
Cara, na verdade a gente primeiro precisa passar por essa situação, né? Que é uma situação muito Uhum, complicada, muito difícil, né? Na verdade. O principal hoje são as vidas, né? A gente vê aqui no Brasil hoje não tem se dado muito valor, às vezes, para essa situação. E a sim, gente que está vivendo aqui bem próximo de nós, né? Você vê as ruas desertas, pessoas tendo entes queridos que faleceram. No nosso clube, graças a Deus, a gente não teve nenhuma notícia de que nenhum atleta ou nenhuma pessoa próxima teve o vírus, mas você tem familiares deles que muitos passaram. Então, eu acho que primeiro as pessoas vão ter que se recuperar psicologicamente, né? Porque muitos não vão querer voltar ao normal, normal entre aspas, né, do que era antes. sim. Primeiro pela essa questão, até se descobrir uma vacina ou alguma coisa que seja mais plausível, né? Primeiro esse medo que vai parar ainda por um certo tempo, e inclusive para os atletas, porque Com certeza. eles estão muito próximos, né? E aqui todas as pessoas passaram por alguém próximo que teve essa situação. É, E depois, cara, torcer para que os projetos sigam, que os bons profissionais tenham condições de ter possibilidades, porque principalmente para nós estrangeiros que estamos fora, vai ser mais difícil ainda, Sim, com porque certeza. quer queira, quer não, a questão financeira vai pesar muito. Então, para nós vai ser mais difícil ainda, além das burocracias e dificuldades que a gente já Uhum. tem aqui fora, né? Questão das licenças, da dificuldade de ter vistos, essas coisas que às vezes acontecem em alguns lugares, você ter condições de trabalho. Então é isso que eu estava dizendo. Eu espero que, para mim, por exemplo, eu possa ter possibilidade de trabalhar em um lugar em que eu tenha condições mínimas de poder pelo menos trabalhar e desenvolver o trabalho, porque eu prefiro sempre trabalhar em períodos longos, que eu deixo algum legado nos clubes e nos lugares onde eu passei, do que ficar todo ano pulando de galho em galho em clube, seja ele qual for. Eu prefiro fazer um trabalho sólido, que tenha começo, meio e por que não fim, né? Porque faz parte da vida isso. Claro, com certeza. Mas que eles sejam longos e que a gente possa ter tranquilidade para trabalhar, né? Que eu acho que é o mais importante. Deixa eu ver aqui. Igual hoje eu não sei se deu para você acompanhar, você viu a reprise da Copa do Mundo 2002, né? Vive um pedacinho. 2012. Eu sempre questiono muito futsal, olho muito, assisto muito também. A diferença entre o futsal, né, brasileiro, que tem a ginga, que tem o drible, do futsal espanhol, né, vamos dizer, mais tático, mais Isso. robotizado, né? Como você vê isso, essa diferença, o porquê de muitas vezes, igual tinha um Fernandão e tinha mais um dentro de quadro que era brasileiro também, se não me engano, o O alemão. alemão. O alemão Isso. não é isso? Então, até por isso, na Rússia também outro exemplo de muitos brasileiros naturalizados, é De Lima, Robinho, Pula, Isso. dentre outros, né? Então, como é que tu vê vamos dizer, esse buscar de outras seleções, né, nos brasileiros? Felipe, é aquilo que a gente diz, né? O futsal, o brasileiro, ele tem a questão cultural que conta muito, né? A essência do futebol e na verdade do futsal, né? É brasileira, não tem. Uhum. Você começa jogando de criança na rua e aí a partir de uma, você faz. Outro dia eu estava até vendo uma pessoa, eu acho que foi o PC que estava comentando numa das lives. Quando você é pequeno, você chega, por exemplo, juntam duas pessoas, vocês fazem um jogo. Chega mais uma terceira, você faz um outro jogo com outras Faz regras. Chega a quarta, você faz um outro jogo com outras regras diferentes. Então, essa vivência, essa mudança constante faz com que o atleta brasileiro desenvolva seu lado cognitivo, né? E é Uhum. isso que eu acho que faz a grande diferença e por isso que os países vêm buscar no Brasil os principais jogadores. Por mais que a gente estava citando aqui a Liga Espanhola, a Liga Russa, você vê que sempre eles vão buscar brasileiros para tentar desenvolver. A questão cognitiva está muito ligada à nossa formação. Então o Brasil nunca vai perder, eu acho, principalmente pela questão social que existe no Brasil, né, e financeira. A pobreza existe no Brasil, não tem como se Sim. negar. Então ela permite de alguma forma as pessoas, os atletas, viverem situações
diferentes e que, por exemplo, os espanhóis não vão viver nunca, que é jogar num campo esburacado, que é jogar na rua, estourar o tampão do dedo, jogar 3 dentro, 3 fora, jogar linha. Então, essas vivências eu acho que são essenciais para a formação cognitiva e do repertório motor dos atletas e que sempre vão estar presentes no brasileiro e que é muito mais dificilmente vão estar nos outros atletas dos outros países, nas outras nacionalidades. É óbvio que o trabalho de base nos outros países tem melhorado muito e não é à toa que o Brasil perdeu tanta sua hegemonia como existia antes. Então, os países europeus fizeram o quê? Tentaram se desenvolver na parte tática. Para quê? Tentar bloquear a parte técnica eles sabem que é brasileira. Não é à toa que toda vez que eles procuram alguém que queira desequilíbrio, eles vêm buscar no Brasil. É o David Neres, é o Douglas Costa, é o Neymar, é o Antony agora o Antony do São Paulo agora. No futsal a gente tem vários exemplos, tem o Ferrão, tem o Marcênio, tem o Robinho, tem muitos exemplos que a gente vai esquecer aqui se tentar lembrar de todos. Então, a Europa tentou, de alguma forma, pensar em que forma neutralizar, e seria a parte tática. O Brasil, com a sua hegemonia técnica, esqueceu-se um pouco da parte teórica, da parte tática, e por isso perdeu sua hegemonia. E eu acho que se baseia muito nisso. As vivências que nossas crianças, lado cognitivo, que elas despertam, sempre vai estar presente, e é essa a nossa diferença com relação aos outros lugares. Além daquilo que a gente comentou no início da live, né? O jogador brasileiro precisa daquilo para colocar a sua prato de comida na mesa, sendo que em muitos lugares fora isso dificilmente vai acontecer. O cara pode ser um atleta, mas ele tem condições de ser outra coisa. Sim. No Brasil, dificilmente isso pode acontecer. Igual perdeu a hegemonia até para a Argentina, né? Nossos vizinhos aqui. Exato. A Argentina, eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas a Argentina, um abraço para o Marcelo aí, tá mandando um abração para ele. A Argentina tem um trabalho maravilhoso não só com a categoria de base, mas um trabalho de constituição total, seja do profissional à base. Então eles têm as províncias, né? Cada província tem o seu campeonato e eles se unem para fazer um campeonato nacional. Todas elas têm a sua fundamentação, da forma de seguir, da iniciação até o mais alto nível. Então não é à toa que a Argentina foi campeã e vai brigar de novo para ser campeã mundial. Não é à toa que os seus jogadores têm ido jogar na Europa e por isso também cada vez mais ganham o seu espaço e experiência que vão tornar eles cada vez mais possíveis de serem campeões de novo. Eu acredito totalmente que não foi o acaso, né? Muita gente acha que é o acaso a Argentina ter sido campeã e com certeza não, e vocês vão ver que no próximo Mundial eles vão estar brigando novamente. É óbvio que ser campeão tem muitos fatores que influenciam, mas eles vão estar nas finais com toda certeza, porque o trabalho que eles fazem é de excelência, com certeza. Há um tempo atrás eu vi, se eu não me engano, foi o Falcão falando que se a Argentina começasse a perder o medo de jogar, né, ela viria muito forte. E acabou que esse processo já vem, não só de agora, em 2012 mesmo, nessa Copa do Mundo. Muito Brasil nas quartas de finais. Se o Falcão não tivesse em quadra, o Brasil não tinha passado deles, né? Nunca. Ia ficar chutando bola ali. Dificilmente. 5 ou 6 bolas na trave naquele jogo. Mas eu acho que é isso, a experiência que eles trouxeram dos jogadores em jogar fora fez exatamente isso, que eles tivessem parado de ter medo, de jogar de igual para igual. Então hoje, a maioria deles jogam na Espanha, jogam na Itália. Exatamente. Então eles estão acostumados a jogar com esses jogadores. Então para eles não é mais novidade ver jogadores do mais alto nível e respeitar eles. Então agora eles olham olho no olho, já tem o seu trabalho muito bem desenvolvido e muito tempo junto dessa geração, e tem uma geração nova muito boa que está por vir. Então eles perderam aquele, não é respeito, porque respeito todo mundo tem, mas o medo, né, de jogar de igual para igual. Então hoje eles jogam e têm condições totais de estarem de novo numa final e serem campeões de novo na Copa do Mundo. Isso ficou muito nítido nesse último torneio sul-americano. Exatamente. Exatamente. Eles comandaram o jogo, literalmente. E quando a gente teve a oportunidade de ir lá jogar o sul-americano, a gente foi com uma seleção nova, né? A gente levou a maior parte era a seleção só de que jogava no Brasil, né? Porque a gente não tinha condições de trazer os de fora. E a gente optou por levar, o PC, né? Optou por levar
atletas jovens, né? Então, cara, impressionante, impressionante. E além do que a torcida ama, né, o futsal. Lá É eles são apaixonado. apaixonados por futsal. A gente viveu como se fosse futebol de campo mesmo ali, a chegada no ginásio, a torcida na final, ficaram, acho que nem sei quantas pessoas, mas fizeram até um telão fora do ginásio para que as pessoas pudessem assistir, porque não coube tanta gente dentro do ginásio. Então, para você ver como é tido o trabalho deles lá, é muito reconhecido. Vocês acabaram ganhando de virada, né? Ganhamos na prorrogação, né? Ganhamos na prorrogação deles. Prorrogação. Tanto que o PC até conta história, ele estava contando esse dia na live. A gente saiu ganhando, tomamos a virada 2-1, e a gente está indo para os minutos finais e faz o gol do goleiro linha. E os jogadores queriam continuar com o goleiro linha. E o PC fala: não, não, nossa, olha para lá. Aí acho que até foi o Diego, né? Era o Diego na época, o Diego pede tempo. E aí o PC olha para eles e fala assim: ó, olha como eles estão indo pro banco. E aí ele fala assim, eles não, a torcida tá calada, é o nosso momento, então nós vamos jogar a prorrogação e vamos ganhar na prorrogação. E dito e feito, a gente jogou, terminou o tempo normal, fomos para a prorrogação e ganhamos a prorrogação, fizemos mais 2 gols na prorrogação e ganhamos. Sensacional, sensacional. Bastante gente participando. Pode mandar perguntas aí, pessoal, sem frescura ainda, que não tem frescura, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar, não fica com vergonha. Fica à vontade. Dentre... Já até fiz a pergunta, mas... Fora uma partida marcante que tu teve aí na sua carreira, tirando títulos, né? Que tu já falou da Champions, né? Já falou da Liga Russa. Sim. Uma partida aí que te marcou muito. Cara, uma partida que me marcou muito. Que eu tenha estado ou que eu tenha assistido? Que você tenha assistido. Que eu tenha assistido, eu acho que é o Mundial de 2008 do Brasil. 2008. Até esses dias eu assisti de novo aqui, né? Passou a reprise também no Sport TV esses dias. E é excepcional, né? Além do torneio que o Brasil fez, a preparação que ele fez, a vitória nos pênaltis é para cardíaco, né? Do jeito que da forma que foi levado aquele título, eu acho. E a importância dele para o Brasil, né? Porque a Espanha vem de 2 mundiais seguidos, o Brasil perdendo 2 vezes seguidas, perdendo a hegemonia que tinha do futsal, né? E você ganhar em casa, a responsabilidade que eles tinham, o Brasil tinha, era muito pesada, jogar no Maracanãzinho. Cara, pra mim ali é o ápice do estresse para um atleta. Então os caras passarem por isso e saírem vencedores é exemplo para toda a gente que trabalha com futsal, eu acho, né? E foi um jogo realmente pesado, não só fisicamente, mas mentalmente, né? Muito, muito. Vai lá, a Espanha tinha uma seleção impressionante, né? Ali você via a nata da nata jogando tanto lá do Brasil quanto do lado da Espanha, né? Sim. Ali você vê os melhores jogadores do mundo dos dois lados, então não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr. Então era o jogo a final que tinha que ser e os melhores jogadores que poderiam ter. Então, para mim é um marco ali, aquele jogo é um marco histórico mesmo pro futsal, Deve ter pergunta pra tu aí, ó. Sou técnico de futsal? Miriam, boa pergunta. Primeira coisa, eu acho que você tem que ter disciplina. Primeira coisa que eu diria, não só para ser técnico, isso é para você se tornar um profissional dentro da área, seja jogador, seja treinador, preparador físico, se você queira trabalhar, não só no futebol, no futsal, no esporte como um todo, né? E não só no esporte, como a vida. Ter disciplina e foco no objetivo que você quer alcançar é o mais importante. Eu estava até falando dia desses na live. Se você tem o foco e disciplina, você vai saber o caminho que você está seguindo. É óbvio que no meio do caminho, às vezes você vai ter que mudar de trajetória para chegar no teu objetivo. Mas você está sabendo por que você está mudando essa trajetória. Você sabe onde você está indo. Se você não tem isso, você vai ficar mudando de caminho várias vezes no meio do caminho, e no meio desse caminho você pode se perder e não chegar no objetivo. Então, ter foco, estudar muito, saber aquilo que você quer fazer é o mais importante. Porque a vivência que você vai ter de todas, às vezes você vai numa situação, num clube, por exemplo, que não te dá estrutura, que não tem condições de você trabalhar, mas aquilo vai te servir de uma experiência para você utilizar lá na frente, que você nem imaginava. Muitas vezes eu já me peguei nessa situação. Às vezes eu falava, poxa, eu vivi aquela situação, não entendia o porquê,
Mas olha, hoje eu consigo entender algumas coisas que eu vivenciei lá e hoje eu consigo responder da melhor forma porque eu vivi aquilo, aquilo que a gente estava brincando antes. O livro não vai te trazer isso nunca, né? Sim. Então a vivência vai te trazer. Então, O dia a dia do trabalho. exato. E você tentar, de uma maneira geral, entender de todos os assuntos. Então, hoje, por exemplo, ser o treinador, você precisa entender de todas as áreas. Você precisa entender um pouco de preparação física, você precisa entender de fisioterapia, você precisa entender de análise de desempenho, você precisa entender de gestão de equipes, de formação de equipes, porque você vai ser o responsável por várias cabeças que estão ao seu redor, né? Cada um vai ter a sua ideia, cada um vai ter o seu pensamento. Então você, além de tudo, vai ser um psicólogo, vai ser uma pessoa que vai controlar todos para tentar levar todos para uma mesma direção. Então você tem que saber de cada área e ter muita disciplina, saber onde você quer chegar, porque o foco vai te fazer esse caminho ser um pouquinho mais rápido ou mais longo. Sim. Tem mais uma pergunta aí pra tu aí, ó. Cadê Davi? Meu irmão. Cara, o melhor jogador que eu já trabalhei junto. Ah, difícil essa pergunta, hein? Tem muitos, cara, tem muitos, tem muitos. Cara, Cita cinco aí pra ficar fácil. tecnicamente, o Robinho. O O Robinho. Robinho, Hoje tecnicamente, tá no O bem. Robinho é um absurdo. O Robinho é um absurdo. O Robinho lia o jogo 50 vezes antes do que você imaginava pensar, tecnicamente. Mas aí, pô, eu posso dar exemplos também, o Marcênio, o Éder Lima, o pivô, o Neto, trabalhei com o Neto, fisicamente o melhor de todos que eu trabalhei, melhor de todos, disparado fisicamente. Era um monstro, era uma máquina. E não é à toa que ele conseguiu passar pelo problema que ele teve aí só por isso, porque ele realmente era uma máquina. Não é qualquer um que passa pelo problema que ele passou. E volta a jogar. E vai voltar a jogar. Então, para você ver o quanto esse cara é privilegiado. Então, cara, tem vários, mas os principais eu acho que são esses. De qualidade imensa, você aprende demais com esses caras. Todo dia você trabalhando com eles ali, às vezes você tá pensando uma coisa e o cara já tá pensando em outras coisas muito lá na frente que você nem pensou. Então, até às vezes Acaba você chegar no ritmo de pensamento desses caras é complicadíssimo, cara. Tem mais uma aí pra tu. Onde tu gostaria de estar daqui 10 anos? 10 anos. Cara, eu acho que o sonho de qualquer pessoa é estar na seleção brasileira, né? Eu acho que o sonho de qualquer um é estar na seleção brasileira. Eu almejo isso, é óbvio, Sim. mas de verdade é o que eu falei agora. Eu quero estar num lugar em que eu possa realizar o meu trabalho de maneira concreta, sabe? Que eu tenha respaldo, que eu consiga fazer aquilo que eu acredito. Não precisa ser financeiramente absurdo. Não ligo muito para isso, porque eu acho que o reconhecimento vem do trabalho. Então, com os Com trabalhos que certeza. você vai fazendo, você vai ter mais condições de receber mais, ter mais reconhecimento. Então, mas daqui a 10 anos, eu acho que em menos tempo eu quero estar na seleção brasileira, mas talvez seja um objetivo maior meu, seja estar na seleção brasileira. Hoje, a sua preferência é continuar na Europa, trabalhar no mercado europeu, ou voltar para o Brasil, se fosse para escolher hoje? Felipe, Claro, dependendo da proposta, tudo. Né? então, eu vou muito naquilo que eu te falei antes. Eu gostaria de ir para um projeto que fosse sério. Então, um projeto que me desse condições de trabalhar, que acreditasse naquilo que eu também acredito, que esperasse pelos resultados, seja ele aqui fora ou no Brasil. Para mim não me importa muito. Eu sempre deixo minha vida muito aberta, cara. A vida sempre me levou para aquilo que eu acreditei que era o certo sempre, sabe? Às vezes tive propostas melhores, mas sempre acreditei no longo prazo, no trabalho em si, né? Você levar o seu trabalho, as pessoas te reconhecerem e avaliarem o seu trabalho. Então, depende muito do que vão me propor, do que Uhum. pode acontecer para o futuro. Eu vou muito nessa base, não tenho muito esse intuito de Brasil, Europa. Eu já estou muito tempo fora do Brasil. Se fosse uma coisa boa no Brasil, talvez mais para o Brasil, mas porque também Voltar muito. a família tá aí, então muito tempo fora. Mas aí você está Mas sozinho ou tá com a esposa? eu tô sozinho agora, a esposa ficou no Brasil. Por causa que, como eu te disse, tiveram muitos problemas aqui e eu preferi que elas ficassem no Brasil, junto à nossa família. Eu tenho uma filha pequena e tá na escola agora, então
para que ela também tenha a sua vidinha, possa montar a sua vidinha. Então, agora eu tô sozinho e foi o melhor mesmo, né? Que essa loucura toda que tá aqui foi a melhor coisa, graças a Deus. Perfeito, perfeito. As perguntas aqui do Carena acabaram. Eu tô querendo. Ó, lá vem. Quem é o melhor do mundo? Não, quem é o melhor? Ricardinho ou Melhor? Falcão? Falcão. Sem dúvida, Falcão. Sem dúvida, o Falcão, porque o Falcão sempre apareceu nos momentos mais difíceis que existiram, ele estava presente. Então, para mim, o melhor jogador é aquele que aparece nos momentos mais difíceis. Aqui eu tenho alguns jogadores que fazem isso e você vê, não é à toa que uns ganham mais que os outros. Então, é por isso, é o reconhecimento, que a gente estava conversando agora mesmo, né? É o reconhecimento daquilo que você faz. Então, sem pensar, Falcão. Com certeza, Falcão. Não, e não por ser brasileiro. Porque o Ricardinho é um monstro, tecnicamente é um absurdo, né? O que ele faz. Mas de definição, de decisão, Falcão sempre. Vamos dizer, essa questão do Falcão se aposentou, né? Sim. Recentemente. E como é que tu vê agora a evolução do futsal brasileiro, né? Porque, vamos dizer, antigamente a gente tinha muito respaldo da TV, né? Por causa do Falcão, e hoje a gente já não tem tanto isso, né? Acaba que perdeu um pouco. Né? Hoje o Falcão continua com o projeto dele no Sorocaba, então, né, na Magnus, mas acabou que a gente perdeu um pouco da TV com isso e tal. Como é que você vê o crescimento do futsal agora? Então, Felipe, agora com ainda mais esse problema, vão ter que se criar novas alternativas, né? Os clubes vão ter que se reinventar. Eu não vejo outra maneira de... E, inclusive o futsal. O futsal vai ter que se reinventar. Vão ter que ser criadas novas regras para atrair mais espectadores, para chamar a atenção da publicidade, da televisão de volta. Eu acho que tem que tornar o futsal mais atraente para a televisão. Tem se discutido muitas situações, né, de dividir 4 tempos de 10 ou 12 minutos, que tornaria muito mais viável para a televisão, pela questão de publicidade, a questão do goleiro linha, laterais com a mão. Eu acho que não vai ter escapatória. O futsal vai ter que mudar algumas regras, se reinventar, para chamar de novo a atenção do público e, em consequência, da televisão, né? É óbvio que a organização tem melhorado muito com os últimos anos, a questão da criação da liga melhorou demais, né? Você vê que até a televisão foi buscar mais proximidade pela essa questão. Eu acho que agora, se tudo correr como está sendo feito, provavelmente a CBF vai tomar conta do futsal. Então, também se vai ter uma nova perspectiva, né? A gente acredita nisso, eu acho que isso vai ser uma coisa boa. Mas eu acho que o futsal por si só vai ter que criar novas regras e mudar um pouco da sua dinâmica para atrair novos espectadores, inclusive da mídia, né? Eu acho isso. E os clubes vão ter que criar novas estratégias de publicidade, de marketing, para atrair essas pessoas. Ainda mais agora que passou esse tempo, eu acho que o futsal vai se tornar cada vez mais uma ferramenta para que, por exemplo, cidades pequenas, como eu vivi no Paraná, e o Paraná é apaixonado pelo futsal, as cidades vivem o futsal, né? Então, eu acho que ela isso o futsal vai ter que trazer de novo para elas, o entretenimento, né? As pessoas saírem de casa de volta para ver aquilo que elas mais gostam. Então, eu acho que é isso, vai seguir essa linha, não tem muito o que ser feito. Eu questiono muito porque de não ter uma liga com A e B, né? Pegar talvez mais regiões do Nordeste, né? Dar mais chances para esse lado. O problema, eu acho grande, Felipe, é a questão do Brasil ser muito grande, né? O Brasil tem dimensão continental, então é muito difícil, é muito complicado. Se você não tiver um apoio financeiro muito grande para se construir, por exemplo, o patrocínio de uma empresa aérea que forneça os bilhetes, de hotéis que forneçam a hospedagem, né? Enquanto não se resolver essas questões, vai ser muito complicado você fazer uma liga grande que abranja todos os lugares. Você viu, ano passado você tentou jogar, o Chelsea tentou jogar, mas chega no meio da temporada, são projetos que não têm aquela firmeza, então chega no meio da temporada já quer desistir. Isso é muito mal, não só para o futsal, mas para toda a comunidade, sabe? É muito complicado. Então tem que se criar projetos sólidos e tentar criar alternativas para que esses projetos façam parte da liga um dia, né? Então, talvez com a CBF isso possa auxiliar de alguma forma, porque pode trazer parceiros do futebol para o futsal, e o futsal vai ter que se apoiar no futebol, não tem como. Se os clubes não tentarem se apoiar nos grandes clubes,
o futsal vai sofrer demais. Acaba que se os clubes de camisa apoiassem mais, né, vissem o quão benéfico o futsal é, né? Eu acho que falta isso, né? Falta os clubes entenderem mais o quão é importante o futsal na formação dos atletas, né? O dia que se colocar isso de uma maneira mais concreta e mais prática, eu não tenho dúvida que os grandes equipes vão ter todos os futebol. Eu vivi no Corinthians, já posso dizer de carteirinha. Ali aquele projeto não se acaba, porque o que eles têm de aproveitamento com atletas da base é impressionante. É impressionante. Igual você estava falando de equipes do interior, né? Muitas equipes do interior. O Carlos Barbosa é um exemplo perfeito, né? Cidade pequena. Cidade do futsal, né? Cidade do futsal. Eu vivi em Marechal é da mesma coisa. A gente vai em Pato Branco, é a mesma coisa. É isso. E a torcida abraça. Acaba que muitos clubes acabam vivendo mais do que arrecada da torcida mesmo. Exatamente, mas se você está na torcida, é óbvio que você vai ter mais publicidade, né, Felipe? Você vai trazer a publicidade pro seu lado. As pessoas vão querer mostrar a marca delas para você, junto de você. Sim. Porque as pessoas estão todas de olho nisso, né? Não tem o que fazer. Bem, eu questiono muito que eu não peguei a época do PEC aqui em Petrópolis, né? Sim. Jogamos várias vezes contra eles. Então, eu não cheguei a pegar essa época que queria muito, né? Até porque eu não sou daqui de Petrópolis, sou de Minas. Então, quando eu mudei para cá, eu já não vivenciei muito essa época, né? Então, acabou que eu comecei a prestar atenção no futsal realmente há 5 anos atrás, né? Fui pesquisar, estudar. Então, acaba que dentro, né, da cidade grande, tu não vê tanto apoio, né? Igual, com certeza, se entrasse um clube aqui na cidade, apoiaria de uma forma extraordinária, com certeza. Sem dúvida. Quando a gente ia jogar em Petrópolis, era sempre cheio o ginásio. Tem mais uma para tu aí. O melhor time do Brasil hoje é o Pato, né? Não tem questionamento. É o Pato. O Pato se desmontou 2 vezes a equipe e mesmo assim foi bicampeão. Então, o Sérgio Lacerda, trabalho excepcional. Não é fácil um treinador perder tantos atletas e no outro ano ser campeão de novo. Então, ele tem todos os louros do sucesso do Pato, porque é muito complicado você fazer 2 campeonatos seguidos campeão brasileiro, tão difícil que é essa liga, contra essas equipes que ele enfrentou e venceu incontestável, né? Incontestável a vitória deles. Incontestável. Em Sorocaba. Isso aí. Até, bem, pensando a longo prazo, caso tenha uma liga esse ano, ou que entre pro ano que vem, para mim o Pato é o favorito. Continua com certeza. Eu vejo que esse ano teve equipes que reforçaram melhor, mas o Pato vai ser sempre. Manteve o treinador, manteve o trabalho, vai ser sempre o favorito. Sim. Tem o Jack, tem o Corinthians que se reforçou bem. Sempre. O Barbosa se reforçou muito bem esse ano. Sim. E, vamos dizer, mas tá quase acabando o tempo da gente, mas essa chegada do Brasília, do Praia Clube agora, o Marama que voltou também para a Liga agora, como é que tu vê essa chegada deles aí? Você acha que pode esperar dele? Eu espero, eu não vivencio os projetos, né, Felipe, mas eu espero que eles tenham, que a gente estava conteúdo, né, que eles tenham base, que eles tenham condições de manter o projeto por mais tempo. Não dá mais para as equipes que entram na liga terem 1 ou 2 anos da equipe e a equipe acabar. Tem que se criar projetos concretos, que tenham longo prazo. Que aí sim vai se evoluir não só o futsal, como a liga, como os atletas, como os profissionais que estão vivendo do futsal. Vai favorecer todas essas pessoas. Então, tem que ser projetos concretos, que tenham um projeto, que saibam onde querem ir, como ir, pés no chão primeiro, para depois aumentar os seus investimentos e seguirem. Eu acho que é isso. Mas, por exemplo, o Marama é uma equipe tradicional, né? O Marama já jogava a liga antes, quando a gente jogou várias vezes. Então, tem que ser projetos que sejam concretos, que tenham solidificação. Então, Davi, quero te agradecer por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Claro, tranquilo. Se o pessoal tiver pergunta aí, pode mandar no inbox lá na página, tá bom? Que eu respondo com o maior prazer. E um abração, obrigado pelo espaço aí, por poder falar. E pode contar comigo aí que precisar, tá bom? Show de bola. Obrigadão, tá, Davi? Um abração. Obrigado, gente. Valeu.